Vamos. Então, vamos neste momento levar os nossos pensamentos, nos, co- nos conectando à espiritualidade da casa, e agradecendo a Jesus pela oportunidade do estudo, por estarmos reunidos para mais uma tarde de profundos estudos da doutrina espírita, que possamos contar com o auxílio dos mentores da casa, nos auxiliando na compreensão do tema que hoje teremos. Graças a Deus que assim seja. Assim seja. Muito bom. Obrigado, André, pela prece. Obrigado a todos pela presença. Hoje, nessa quarta-feira, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro Evolução em Dois Mundos, psicografias de Chico Chico Xavier Xavier e e Valdo Valdo Vieira, Vieira. né? É. E espírito, autor espiritual, André Luiz. E mais alguns, né? Com certeza. Mas é ele que é o oficial. E hoje nós vamos ver o segunda parte do quinto capítulo, se eu não me engano, é Células e Corpo Espiritual, não é isso mesmo, É Virgílio? isso, é isso. Então tá com você, Virgílio. Olha lá, pessoal, só para vocês verem aqui, ó, como é que vocês estão bonitos na tela, Nossa! tá? Tão bonito. Olha lá, ó. Tomara que o nosso perispírito também esteja bonito assim, né? É, a torcida é essa, né? Muito bem. Olha, essa semana, na verdade, as duas últimas semanas têm sido uma oportunidade assim de muita reflexão sobre o preparo desse capítulo, do capítulo 5. Então, a semana passada nós tivemos uma reunião, foi realmente muito intensa, e eu contei com a consultoria da nossa professora, e Hum, hoje eu fiz até alguns slides para ela já se vocês perceberam, pronunciar né? A tarefa é diretamente. dele e ele pega e põe umas coisas já para mim, né? Eu já coloquei aqui, Ele delega, pri- viu? Muito obrigada. principalmente quando se trata da parte hormonal. Tá bom. Foi realmente uma parte muito intensa. Eu falei, não, isso aqui tem que ser com o professor. Então, consideramos o nosso estudo altamente compartilhado. Então, vamos lá. Não sei se eu vou dar conta dessa coisa, né? Mas vamos lá, tudo bem. Vamos tentar. Tá bom. Tudo bem, né? Falta pôr Tudo no bem. módulo de apresentação, Virgílio. Sim. Agora sim. Tá bom? Então, nós vamos começar com uma frase que Emmanuel nos deixou lá na introdução desse mesmo livro, onde nós pegamos o trechinho em que ele diz: o perispírito preside, com a orientação da mente, o dinamismo do casulo celular, em que o espírito, viajor da eternidade, se demora por algum tempo na face da Terra em trabalho evolutivo. Aí deveria ter um ponto, mas não tem, tem uma vírgula e ele continua. Quando não seja no duro labor da própria regeneração. Então, mais uma vez, fica muito claro que a finalidade principal do processo reencarnatório é o desenvolvimento da nossa condição espiritual, é a nossa evolução, mas, em função dos percalços que existem no caminho, aí nós temos essa também condição onde nós buscamos a nossa reabilitação espiritual. Então, nós fizemos na semana passada uma exposição em que nós estudamos, inclusive, refletimos bastante sobre esse slide, onde
André Luiz, por falta de condições mais abrangentes do nosso vocabulário, ele nos traz o conceito de corpo mental como um envoltório sutil da mente. É lógico que aí ele abre espaço para profundas reflexões da nossa parte. Já vimos isso e vimos também aquele trecho que nós pegamos no capítulo anterior, que foi o Márcio que expôs, aonde fica muito claro que todos os órgãos do perispírito e também do corpo físico foram construídos com lentidão, atendendo-se à necessidade do campo mental, temos aí um novo conceito, em seu condicionamento e exteriorização no meio terrestre. Então, são oportunidades de profunda reflexão sobre essa conceituação. E nós abordamos, a semana passada, esses dois primeiros itens, princípios inteligentes rudimentares, as formas das células, isso ocupou todo o nosso tempo, e hoje nós vamos encerrar com esses itens, motores elétricos microscópicos, o todo indivisível do organismo, automatismo celular, efeitos do automatismo, fenômenos explicáveis. Então, nós sabemos que pelo menos a primeira parte deste livro, ela é muito técnica. E essa condição técnica leva a alguns títulos que nós precisamos de ler o conteúdo para que possamos realmente entender. Então, vamos lá, motores elétricos microscópicos. E o texto é o seguinte, André Luiz diz, vejam que ele está falando da célula. No que nós vimos a semana passada, nós vimos uma série de definição de André Luiz, de Joana de Ângeles, onde fica muito claro que as células são princípios inteligentes que eles obedecem a um comando do espírito que está comandando o organismo. Então, são trilhões de princípios inteligentes e esses princípios, eles estão sob o comando da mente que os governa. Então, os conceitos giram em torno do universo celular. E ele vai dizer, dispostas na construção da forma em processo idêntico ao da superposição dos tijolos numa obra de alvenaria, as células são compelidas à disciplina perante a ideia orientadora que as associa e governa. Então, ele se utiliza de vários termos, de várias figuras, para deixar muito claro essa condição de que as células são organismos vivos, são princípios espirituais, são princípios inteligentes em processo de desenvolvimento. E elas coabitam esse universo celular, orgânico, que está sob a orientação do espírito encarnado. E também ele vai dizer, e também na condição de desencarnado. O que fica muito claro que esse universo celular, ele também passa pelos processos da reencarnação, da desencarnação, esse mesmo universo que compartilha conosco na condição de encarnados, e é esse mesmo universo que nos acompanha e que está sob a nossa orientação na condição de desencarnados. Então, ele vai fazer uma analogia agora deste universo celular com a parede formada por tijolos. E ele diz assim depois, quanto os tijolos vulgares são constrangidos à submissão ante as linhas traçadas pelo arquiteto. Então, ele deixa claro que aquela parede construída de pequenos tijolos, elas vão obedecer ou os tijolos são constrangidos a obedecer, a estar submisso ante as linhas traçadas pelo arquiteto. Então, fica muito claro que, nessa analogia, o arquiteto é o espírito que tem um domínio sobre o organismo. E aí, nós fizemos aqui uma analogia e trouxemos aqui o mesmo texto e duas paredes sendo construídas de tijolos.
Então, nós vemos que nenhuma parede era construída sem que haja uma base que lhe dê sustentação. E esses tijolos, eles são dispostos obedecendo às linhas traçadas pelo arquiteto, mas tem três princípios aí que são básicos. Eles precisam de estar aprumados. Nós vemos que nós vemos que o profissional está colocando um prumo para que ele garanta a verticalidade da parede. Existe nessa figura de cima uma linha para que seja garantido o alinhamento da parede, e essa linha ela está nivelada. Então, prumo, alinhamento e nivelamento são os princípios que vão garantir que a parede ela tenha a sua consistência. E a partir dessa ação, desse profissional, orientando esses tijolos, nós vemos, por exemplo, a beleza dessas paredes depois de prontas. Nós temos aqui uma parede de tijolo aparente, então vai exigir uma destreza muito grande do profissional. E nós vemos um pouco mais acima a beleza de uma parede com tijolos de vidro, que é uma peça muito bonita, artisticamente concebida, e todas elas planejadas pelo arquiteto da figura nos apresentado por André Luiz. E ele continua dizendo o seguinte, vejam que coisa interessante. É assim que, no caso, ele está falando das células. Elas são funcionárias da reprodução no centro genésico, trabalhadoras da digestão e absorção no centro gástrico, operárias da respiração e fonação no centro laríngeo, da circulação no centro cardíaco. As células são servidoras e guardiãs, fixas ou migratórias do tráfego e distribuição, reserva e defesa no centro esplênico. E André Luiz continua no texto dizendo: elas são auxiliares da inteligência e elementos de ligação no centro cerebral, que no caso aqui a figura mostra como centro frontal, é a mesma coisa, e são administradoras e artistas no centro coronário, amolgando-se às ordens mentais, ou seja, ajustando-se ao comando mental do espírito, que tem um comando sobre o corpo, recebidas e traduzidas na região de trabalho que lhes é própria, a individualidade que as refreia e influencia com justas limitações no tempo e no espaço, ou seja, essas células, elas estão sob o comando da mente, através do corpo perispiritual e dessas ligações, que são os centros de força. E aí nós fizemos um apanhado para que nós pudéssemos, então, fazer uma análise um pouco mais detalhada. Repetindo aquele texto, ele vai dizer que a célula, elas são funcionárias da reprodução no centro genésico. Então, nós temos aí o centro genésico e temos aqui um conjunto de glândulas, e todas essas glândulas elas são influenciadas pelo centro genésico. Então, nós temos ali as gônadas, que são os ovários das mulheres, testículo dos homens, mas nós temos outras glândulas que também estão relacionadas a essas questões. Eu gostaria que a nossa professora fizesse, se possível, algum comentário sobre essas glândulas que estão nessa figura, sob Tá o bom. comando do centro genésico. É. Olha, o comando de todas as glândulas, ele é aceito como sendo da hipófise, antigamente chamada de pituitária. A hipófise está lá em cima, ó, Virgílio, tá vendo? Pituitária. Bem, Ela está na região mais inferior do hipotálamo. E o vértice do centro do centro cerebral ou frontal, ele dá em cima da pituitária, da hipófise. E a hipófise é a regente de todas as outras glândulas. Então, por exemplo, o pâncreas, ele está mais relacionado à atuação junto com o centro gástrico,
porque ele funciona no processo da digestão. A suprarrenal, ela tem da pituitária, com o comando do centro coronário, que está, por sua vez, comandado pela mente, sai um feixe de fibras que vai até a suprarrenal e vai preparar o indivíduo perante a situação que ele está vivendo, ou para lutar ou para fugir. É que o americano fala to fight or to flight. Ou ele luta, ou ele voa, ou ele foge, né? Então, a suprarrenal, ela está ligada ao mecanismo de preparar o indivíduo para situações de muito perigo. Toda vez que a Adrenalina, gente... no caso. Adrenalina e também um outro hormônio chamado cortisol. Então, ela está relacionada, ela obedece o comando da hipófise, que, por sua vez, ela está diretamente relacionada ao centro cerebral ou frontal. O timo, ele é uma glândula que existe no indivíduo na fase fetal, na primeira infância, mas ele tende a desaparecer. Às vezes ele fica assim, um resquício. Eu tenho um amigo agora que ele está com uma arritmia cardíaca, ele é lá de Poços de Caldas, é muito meu amigo espírita também. Acho que o João conhece o Avildo Fioravante, João. Ele está com um problema cardíaco porque na tomografia que fizeram de tórax, detectou-se que ele está com uma massa enorme em cima do coração. Eu falei para ele, o Avildo, pergunta para o médico se não é resquício do timo que está se desenvolvendo novamente. Ele forma um tumor benigno, mas quase sempre é resquício do timo. O timo tem a ver com defesa do organismo, com uma porção de atividades, mas ele é uma glândula que a tendência dele é desaparecer completamente no indivíduo adulto, né? Depois, a paratiroide e a tiroide estão diretamente relacionadas a metabolismo. Então, a tiroide tem a ver, os hormônios tiroidianos têm a ver com energia, com disposição, e a paratiroide ela tem a ver com o mecanismo de fixação do cálcio. Então, aquela relação cálcio-fósforo tem muito a ver com as paratiroides. O que mais? A glândula pineal, essa daí, ela tem uma função muito diferenciada. Ela, o vértice do centro maior, que é o coronário, dá em cima da glândula pineal. Então, ela recebe influxo do espírito diretamente através do centro coronário. E ela, André Luiz fala no livro Missionários da Luz, acho que é no capítulo 2, tem um capítulo lá sobre a glândula pineal, o epífise, né? Tem. Ela tem dois fluxos. Ela tem um fluxo energético através de um hormônio que ela secreta, que é a melatonina, que está relacionada ao mecanismo do sono. E ela tem também nesse fluxo, está relacionado ao despertamento da função genésica na adolescência. Mas ela tem um fluxo também vibratório que vai a todo, como é que chamou antes no slide? A todo o universo, a todo o casulo celular. Todas as células do organismo recebem esse fluxo vibratório da pineal, né? E também, André Luiz fala que ela está relacionada a fenômeno mediúnico. Então, a glândula pineal é uma coisa assim, uma parte. Ela tem conotações diretas com o sistema nervoso, né? Então, essa é a coisa toda aí das glândulas. Legal. Valeu. Vamos lá. E aí, continuando o texto, ele diz que as células são trabalhadores da digestão e absorção no centro gástrico. Então, nós temos essa estrutura do centro gástrico, onde a, a, as células elas se ajustam sob o comando desse centro, sob o comando do espírito através desse centro. E ele continua o texto. As células são operárias da respiração e fonação no centro laríngeo, onde elas adquirem essas características para poder atender às necessidades do espírito.
As células vão se ajustar também de forma específica como trabalhadores da circulação, sob o comando do centro cardíaco. do centro cardíaco. As células são servidores e guardiãs fixas ou migratórias do tráfego e distribuição, reserva e defesa do centro esplênico. Aqui nós temos O o baço. baço e aqui uma figura maior sobre o qual fica o centro esplênico, É. relacionado à defesa do organismo. As células também são auxiliares da inteligência e elementos de ligação no centro cerebral, que é esse centro frontal, e administrador e artistas no centro coronário. E o centro coronário, ele vai dizer o seguinte, que amolgando-se, ou seja, ajustando-se às ordens mentais, recebidas e traduzindo na região de trabalho que lhes é própria a individualidade, que as refreia e influencia com justas limitações no tempo e no espaço. Então, nós vemos que o centro coronário, instalado na região central do cérebro, sede da mente, ele assimila os estímulos do plano superior, orienta a forma, o movimento, a estabilidade, o metabolismo orgânico e a vida consciencial da alma encarnada ou desencarnada. O centro coronário supervisiona ainda os outros centros vitais que lhe obedecem ao impulso procedente do espírito, né? Nossa, Então, que lindo que é isso, né? é interessante que nessa figura aqui, onde que está aqui? Não, não vou voltar, não. Nós temos ali, né, o frontal e o coronário, eles estão ali no centro, né, da caixa craniana, praticamente, né? É. Continuando ainda, motores elétricos microscópicos, André Luiz diz, temo-las, as células, desse modo, por microscópicos motores elétricos. Interessante como ele vai buscar essas figuras É. para ver se a gente entende como que a célula é muito Microscópios. mais do que nós podemos imaginar. Então, André Luiz, trata células por microscópicos motores elétricos com vida, e o detalhe é esse ainda, com vida própria. Então, ele se utiliza de todos os meios para que a gente possa, digamos, abandonar um pouco aquela concepção mais acadêmica de célula e entender que ela é muito mais do que a biologia pode nos explicar, porque a estrutura biológica dela atende às necessidades do princípio espiritual que a anima, subordinando-se às determinações do ser, que as aglutina e que lhes imprime a fixação ou a mobilidade. Então, ele ainda fala das células que estão fixas, faz parte de tecidos, órgãos, e daquelas que apresentam mobilidade através dos líquidos no organismo, indispensáveis às funções que devam exercer naquilo que ele chama de mar interior do mundo orgânico. Então, essa frase, ela é muito intensa. E essa condição desse mundo orgânico é formado pelos líquidos extracelulares, a se definirem no líquido lacunar, que as irriga e que circula vagarosamente na linfa que verte dos tecidos, endereçada ao sangue, e no plasma sanguíneo, que se movimenta rápido, além de outros líquidos intersticiais característicos do meio interno. Então, esses dois trechos, eles são muito intensos na conceituação, e nós encontramos aqui um resumo para que a gente tenha uma visão sinótica desse conteúdo. Então, fica claro que as células, elas encontram-se ou fixas ou elas encontram-se em movimento. Quando ele fala sobre esse mar interior do mundo orgânico, ele se refere aos líquidos e às células que são veiculadas por esses líquidos. E aí, a questão são os líquidos extracelulares, porque ou o líquido ele está lá na célula também, ou eles estão fora da célula.
Os líquidos que estão fora da célula, eles estão entre as células e os tecidos, no chamado espaço intersticial, ou eles estão no chamado espaço intravascular. Esse espaço intravascular, ele compõe o sangue e compõe a linfa. A parte que compõe o sangue, nós temos aí aproximadamente 55%, segundo o que eu pude ver, é de plasma, a parte líquida do sangue, ou seja, a água que está no sangue é o plasma. E os 45% dos chamados elementos figurados, que são os glóbulos, hemácias e etc. Plaquetas e tudo, né? E todos esses líquidos, eles são intercambiáveis, ou seja, eles se comunicam para garantir o equilíbrio orgânico, através desse processo chamado de homeostase. Professor, algum comentário? Ô, Virgílio, quando a gente tem edema, eu tenho facilidade, por exemplo, de juntar líquido no subcutâneo. Então, é aumento de líquido no espaço intersticial. Não é no espaço vascular, nem de sangue, nem de linfa. É no meio das células. Então, a gente aperta, aí um sinal característico, a gente aperta assim, e se a concavidade permanecer, é porque você está com excesso de líquido. Então, Sim, você está com edema, é chamado sinal de Godet positivo, né? sim. Então, quando eu fiz quimioterapia, eu fiquei inchada, assim, 7 meses, porque eu acumulei muito líquido. Em todo lugar do corpo que eu fazia o sinal de Godet, dava positivo. Então, é Olha só. aumento de líquido no espaço intersticial. E uma coisa que eu achei interessante é É. que esses líquidos extracelulares, eles migram dos vasos e das artérias para as células. Então, eles migram levando aí, né, as proteínas e todos os elementos vitais, o oxigênio, retira o gás carbônico. Então, da mesma forma que eles saem do sangue e migram nos espaços intersticiais e também celulares, eles vão retornar, e esses 10% que não retorna, eles constituem a linfa, né? Já com propriedades muito bem definidas também. Então, a linfa ela é produzida por uma parte do sangue, é uma coisa, inclusive dos elementos que são aproveitados no processo digestivo, né? Sim. Muito interessante. E todo esse É, dinamismo, esses líquidos que vão se intercambiando, né, recebe esse nome, homeostase. E André quase Luiz, sempre. Desculpa, Virgílio. Pode pois falar, depois eu falo não, outra não, coisa. pode falar. Quase sempre, eu, como sempre tive também. Todo mundo acho que tem de vez em quando cefaleia, né? Dor de cabeça. A dor de cabeça, na realidade, porque o cérebro, a massa cerebral, não tem receptores para dor. Receptores para dor estão na parede dos vasos. Então, uma dor de cabeça, o que que é? Ou, às vezes, algum estímulo, ele promove uma dilatação da parte vascular e a parede ela fica permeável. Então, ela joga líquido de dentro do espaço intravascular para fora. Esse líquido que vaza para fora é que comprime a parede dos vasos, que tem receptores para dor, Terminações. e a pessoa fica com dor de cabeça. A dor de cabeça, de modo geral, a chamada cefaleia, ela é um acúmulo anormal de líquido no espaço intersticial da massa cerebral. Muito Tanto bem. que a medicação para dor de cabeça é assim: você tem 2 tempos para tomar medicação. Quando você vai começando com a dor de cabeça, que tá começando, o médico te receita um constritor de vaso, que é para fechar a parede do vaso, não deixar vazar mais. Depois que vazou, aí não é mais vasoconstritor, não adianta porque já vazou. Você tem que tomar anti-inflamatório para ajudar a eliminar aquele líquido do espaço intersticial. Muito bem. Olha como é importante, né, a gente conhecer essas coisas, Sim. porque você vai entendendo o processo todo, né? E Por vamos exemplo, entender.
Essa O coisa que eu pensamento, tive de ter acúmulo de líquido é porque antes de tomar quimioterapia eu tomava uma bolsinha de corticoide e o corticoide ele facilita o acúmulo de líquido no espaço intersticial. tudo bem. E André Alice usa de tudo isso para poder explicar para a gente como que a célula é É. um elemento vivo e inteligente. Nossa, isso é muito bonito, né? E ele continua dizendo, ainda, ou melhor, no item é o todo indivisível do organismo. Ele diz, lógico entender dessa forma que diante do governo mental, a reunião das células compõe tecidos, assim como a associação dos tecidos vai esculpindo os órgãos, partes constituintes do organismo que passa a funcionar como um todo indivisível em sua integridade. Cingido pelo sistema nervoso e controlado pelos hormônios ou substâncias produzidas em determinado órgão e transportadas a outros arraiais da atividade somática que lhes excitam as propriedades funcionais para certos fins. Hormônios esses nascidos de impulsão mecânica da mente sobre o império celular, conforme diferentes estados emotivos da consciência, enfeixando cargas de elementos químicos em nível ideal, quando o equilíbrio íntimo lhe preside as manifestações. Então, André Luiz nos dá uma ideia da complexidade do nosso organismo, né? E aí a gente começa a perceber que, estando tudo sob o controle da mente, esses desajustes, esses desequilíbrios, eles são oriundos da mente, da nossa mente, das nossas emoções, dos comportamentos. E quando nós tomamos um remédio, é como se nós tratássemos da periferia do problema, É, com né? certeza. Da periferia. Agora eu entendo por que que quando o mentor Alexandre fala sobre água fluidificada, ele fala que é um auxílio da espiritualidade superior até que as pessoas elas entendam que o processo não é de cura, mas é de autocura. Ou seja, nós vamos remediando, nós vamos auxiliando em nome da caridade, do amor, até que as pessoas possam despertar para a compreensão de que a autocura é o mecanismo através do qual efetivamente nós vamos resolver os nossos problemas kármicos. E aí nós temos mais um quadro para poder sintetizar esses textos. Então, sob o governo mental, as células elas se reúnem e formam os tecidos. A associação dos tecidos vai formar os órgãos formam o sistema, né? O sistema digestório, aquela complexidade, né? Então, ali nós temos um conjunto de órgãos que, por sua vez, são formados de tecidos que se estruturam como células. Funcionamento harmonioso como um todo indivisível, isso é o que se deseja, e o controle do sistema nervoso e dos hormônios sempre vai acontecer sob a impulsão da mente. Ele continua, e consubstanciando recursos de manutenção e preservação da vida normal, perfeitamente isoláveis pela ciência comum, como já acontece com a adrenalina das suprarrenais, com a insulina do pâncreas, a testosterona dos testículos e outras secreções glandulares do cosmo orgânico. Então, é incrível como que ao longo do tempo esses mecanismos foram sendo construídos pela mente para o desenvolvimento do espírito. Aí a gente começa a entender a importância do processo reencarnatório em toda essa questão. E aqui existe, na verdade, é parte daquele desenho, né? Nós Hum, temos aqui, sob o comando, né, do coronário e do hipotálamo, nós temos aquele mesmo desenho. Os estímulos partem do diencéfalo através do hipotálamo,
deste para a hipófise que atua sobre as demais glândulas, o chamado eixo hipotálamo hipofisário adrenal, que pega lá do hipotálamo até o córtex Hipotálamo, adrenal. hipotálamo, Algum comentário aqui? Então, através da hipófise, é o hormônio ACTH, é adrenocórtico-trófico, que vai estimular a suprarrenal para produzir adrenalina e cortisol. Ou seja, É esse eixo ele trabalha, digamos, em conjunto, né? tudo, e tudo tem a. Porque assim, Virgílio, a área pré-frontal, que trabalha com a inteligência e que obedece o comando do centro cerebral frontal, ela tem dois conselheiros. Um é o sistema límbico, que é aquele conjunto de estruturas do qual o hipotálamo faz parte, que trabalha com comportamentos acompanhados de emoções. E o outro conselheiro é essa. Aliás, a mente tem esses dois conselheiros, né, no pensamento. O que você está pensando, o que você está sentindo. Tudo isso é que atua no hipotálamo, que atua na hipófise, que através do eixo ACTH produz a secreção de adrenalina e de cortisol. O cortisol é o hormônio que detecta o estado de estresse agudo da criatura, seja animal, seja ser humano, né? Então, se a gente está. E o cortisol, ele faz um mal terrível para o organismo, porque ele desgasta energia, ele desgasta fluxo de energético. Então, assim, você está em constante estado de estresse, ele vai acabando com a tua saúde no corpo inteiro, né? Agora, vamos abrir um pequeno parênteses aqui, porque Hum, Emmanuel, no livro Vida e Sexo, ele nos traz a mais elevada conceituação sobre sexo que, digamos, o mundo pôde conhecer até hoje, né? Essa energia criadora, totalmente ligada ao chakra genésico. é, Eu tenho a impressão que a gente não tem ideia, né, do que seja essa questão ligada à criação, né? Essa vinculação, digamos, do coronário ao genésico, considerando é. essa questão dessa energia criadora. Ô, Virgílio, uma vez eu comprei um livro da literatura oriental, maravilhoso, não sei para quem que eu emprestei, esse livro sumiu, nunca mais eu achei nem para comprar, que era assim, tinha a figura do ser humano de perfil com a coluna vertebral, né? A coluna vertebral, ela tem aqueles corpos vertebrais e tem um arco, cuja sequência forma um tubo, que é preenchido pela medula espinal. Nessa figura, a medula espinal estava substituída por uma serpente, com a boca aberta para baixo, lá no centro básico e genésico, absorvendo a energia telúrica, né, que é a energia primitiva da Terra, e a energia sexual. E o rabinho da serpente dava lá, sabe onde? Na glândula Coronário. pineal. Na Que legal. glândula pineal, que é o vértice do centro coronário da glândula pineal. Ou seja, a sublimação, essa versão espiritualizada da função sexual é o indivíduo fazer essa energia telúrica e sexual ela ser transportada, ela ser sublimada a nível da espiritualidade lá para receber diretamente o comando do centro coronário através da pineal, né? Essa Isso. imagem da serpente com a boca aberta para baixo e o rabinho dela lá em cima é muito sugestiva desse processo, né? Incrível, né? É E aqui muito lindo nós isso. repetimos aqui aquele mesmo desenho, né? Aquele É, mesmo que você já descreveu. é verdade. E agora o item 5, automatismo celular. O que André Luiz fala sobre esse automatismo celular? Ele fala, é da doutrina celular, ou seja, do entendimento científico. É da doutrina celular corrente no mundo que as células tomam aspectos diferentes conforme a natureza das organizações a que servem.
compelindo-nos a desenvolver mais amplamente o acerto para asseverar que a inteligência influenciando o citoplasma, que é, no fundo, o elemento intersticial de vinculação das forças fisiopsicossomáticas, obriga as células ao trabalho de que necessita para expressar-se. Trabalho este que, à custa de repetições quase infinitas, se torna perfeitamente automático para as unidades celulares que se renovam de maneira incessante na execução das tarefas que a vida lhes assinala. Então, nós pegamos esse resumo. Olha só. Essa questão da célula, ela vai tomar aspecto diverso conforme a natureza dos órgãos e dos sistemas do corpo. Então, ela vai se ajustar para cumprir aquela tarefa daquele setor do nosso organismo. A inteligência, segundo André Luiz, ela vai influenciar no citoplasma. A expressão que nós aprendemos mais elementar é que a célula tem o seu núcleo, a sua membrana, e ela é preenchida ali, em torno do núcleo, até a membrana, pelo citoplasma. Então, André Luiz diz que a inteligência vai influenciar o citoplasma, esse elemento intersticial de vinculação das forças fisiopsicossomáticas, ou seja, né, ele está falando da nossa estrutura perispiritual, né, da nossa condição psíquica, influenciando sobre a matéria. E vai obrigar, olha o detalhe, vai obrigar as células ao trabalho que necessita para expressar-se, né? Então, as células, elas estão sob o comando do espírito. E o interessante é isso, apesar de elas serem estruturas vivas e terem a estrutura espiritual de um princípio em processo de desenvolvimento, ela se vê induzida pela mente. Então, a gente começa a imaginar como que é as pessoas que realmente maltratam o organismo, né? O tamanho do problema que isso causa, o desajuste que isso vai causar no conjunto. E ele continua que este trabalho, à custa do processo de repetição, ele vai resultar num automatismo para as unidades celulares que vão se renovando, inclusive, na definição dessas tarefas. Aí é apresentado aqui alguns processos automáticos, como todo o sistema neurológico, o sistema cardíaco, nesse processo de automatismo, o fígado, né, como um grande laboratório, e as células, todas elas se ajustando a partir das células-tronco. Olha que coisa interessante, né? Elas se ajustam, porque, digamos, as células-troncos, a gente vai ver, inclusive, um desenho aqui, elas vão surgir e depois elas vão se transformando. E esse processo de transformação se dá exatamente sob a direção da mente através do corpo perispiritual. Então, a mesma célula-tronco, ela vai produzir um neurônio, como ela vai, que é enorme, né? Como ela vai produzir uma célula do coração, uma célula do fígado. Então, é um processo incrível esse, né? Se a gente não entendesse a questão da matriz pré-existente do perispírito e de todo esse mecanismo através dos chakras e etc., provavelmente tudo isso ficaria relegado a um processo genético, né? E que não é só isso. Nossa, maravilhoso isso. Só que toda essa história do automatismo ela vai começar aqui, né? Na estrutura unicelular de uma ameba. É muito interessante o princípio inteligente de uma estrutura celular, do princípio inteligente de uma ameba, que também é uma estrutura celular, né? Existe digamos, um abismo evolutivo aí. E aí nós pegamos esse texto do capítulo 3, que fala que para alcançar a idade da razão, com o título de homem, dotado de raciocínio e discernimento, o ser automatizado em seus impulsos,
como é o caso. Na romagem para o reino angélico, despendeu para chegar aos primórdios da época quaternária, em que a civilização elementar do Sílix denuncia algum primor de técnica, nada menos de 1 bilhão Nossa. 500 milhões de anos, né? Quer dizer, é um tempo que nós não temos a menor ideia do que efetivamente significa. E a ameba, embora com essa estrutura unicelular, ela é um protozoário, ela possui esses pseudópodos, que são esses pequenos tentáculos em que ela se movimenta, interagindo com o ambiente. É incrível, não é, pessoal? E ela vai desenvolver o tato aqui, não é isso? Que André Luiz fala? Quando ela começa a encostar, vão formando seres multicelulares. Então, o fato de uma encostar na outra vai formando, vai desenvolvendo o tato. Foi assim mesmo. E, viu, Virgílio? Oi, Só um detalhe. pois não. Tudo isso que você expôs, eu fiquei aqui imaginando a questão de os bilhões de anos que isso foi se aprimorando e ainda é aprimorável, Tem, né? Pelos engenheiros que manipulam essas questões genéticas, né? tem. Exatamente isso. Quando a gente vê essa ordem de grandeza de bilhões de anos, assusta, mas torna compreensível o quanto é lento essa evolução, não é? Tem. Eu observo, Márcio, por exemplo, né? Sempre vem na minha cabeça o aprimoramento genético que acontece lá na agronomia, né? Apurando ali os alimentos, etc., alterando as estruturas para ser mais resistente, etc. E também a questão do universo veterinário. Eu penso muito nisso, né? Porque nós temos o aprimoramento de raças, né? Através desses mecanismos tecnológicos, principalmente na veterinária, na agronomia. Relativamente ao ser humano, existe uma questão ética e as coisas não avançam, digamos, não avançam, né, velho? Mas Não, no plano espiritual, as entidades dessa área trabalham no processo que o André Luiz chama de acrisolamento, né? Então, esses avanços, eles são alterações na própria estrutura do organismo, né? Não seria isso? pena que, por exemplo, na veterinária, às vezes as mutações genéticas são produzidas, são induzidas para fins econômicos, né? Ah, sim. Então, isso aí, às vezes, o animal, por exemplo, vacas leiteiras, elas são levadas por seleção genética e por carga hormonal a uma produção de leite que é uma coisa absurda. No fim, a vaca fica assim, ela é selecionada até contar o esqueleto para que o trem posterior dela consiga suportar o peso de uma mama com 100 litros de leite, Que mais de coisa, 100 hein? litros de leite. Quer dizer, isso é uma aberração, É uma agressão, né? um desrespeito à natureza, é uma coisa absurda. Esses torneios leiteiros, em que as fazendas produtoras de leite selecionam, e depois chumba, coitado da vaca, de uma supercarga hormonal, ela vai produzindo leite assim, por exemplo. Eu cheguei a conversar com um colega veterinário que trabalha em produção leiteira. Eu falei, quanto mama um bezerrinho quando nasce? Aí mama de 6 a 8 litros. Então a vaca produz assim, produz 10, 12 litros. Aí o sitiante vai lá, deixa o bezerro mamar, depois os 2, 3 litros que sobrar ele tira para fins dele. Tá bom, até aí está tudo equilibrado. Bom, aí depois, quando ele vai ficando grandinho, já com 10, 12 meses, ele começa a mamar um pouco mais, e aí a vaca produz um pouco mais também. Bom, então, uma vaca assim, digamos, que não tem nenhuma seleção genética de raça, ela produz assim 20, 30 litros. Aí começa
a selecionar o gado leiteiro holandês, o Jersey, e aí começa a produzir mais, 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 mais. Nos torneios leiteiros, eles põem a vaca lá no ambiente durante 5 dias e vão tirando, eles deixam a vaca sem ordenar o dia inteiro, no fim do dia ordenha. Aí faz a média dos 5 dias. Os últimos torneios leiteiros, as vacas têm produzido 108, 110 litros de leite por dia, quando ela devia produzir 10, 12, 20 litros. É uma coisa totalmente. Quer dizer, a vaca fica numa situação assim, totalmente como se fosse uma máquina produtora de leite para, no fim, esse fazendeiro ou aquele ganhar o concurso. Aí sabe como é a comemoração? Assim como na Fórmula 1 se faz a comemoração com champanhe, eles pegam o coitado do leite que a vaca produziu e joga na cabeça do fazendeiro que ganhou o torneio leiteiro, viu? Desperdiça tudo. É uma coisa assim deprimente, deprimente. A humanidade precisa parar e pensar um pouco no que está fazendo com os animais com essa finalidade que não é meritória, né? E Porque a tudo gente, tem, e a gente a sabe que gente tem, pensa, tem consequência isso, né? é verdade. Desculpa o É, desabafo, pessoal. aproveitando um pouquinho disso, deixa eu falar uma questão que me lembrei. Um amigo meu da região de Caconde, ele tem fazenda e tal, e ele criava gado para rodeio. Hum, E de uns anos para cá, ele se tornou espírita. E ele parou de produzir. Agora ele trabalha com galinha orgânica. Galinha e, orgânica. e existe É. galinha inorgânica? Não, o que eu quero dizer assim, que não é de granja, né? Essas que ficam Eu soltas, sei, Márcio. entendeu? É que eu não suporto esses adjetivos assim, quer dizer, É, mas eu aceito, porque a língua portuguesa é uma língua, apesar de tudo, é uma língua é, pobre. Você não é. tem como dizer isso de outra maneira, né? Tudo bem. Mas eu achei interessante o fato de ele ter largado, né? Você fala para ele que eu mando um abraço para ele que os animais agradecem. Tá Ô, bom. ô Márcio, ele deixou de perturbar, né, os gados para perturbar as galinhas agora, né? Não, mas aí se ele fizer uma criação não em gaiola, que a galinha estiver É, solta, é. ainda é muito melhor, né? Se bem que É. as galinhas poedeiras são as que são criadas em gaiola são as que mais sofrem em todo o Não, processo não. de produção, né? Vamos lá, É. então? Então, Bom, olha lá, gente, Vamos vamos, juntos. com vamos parar relação de. agora, Vamos estudar, vai, Virgínia. vamos lá, aos efeitos do automatismo. É muito interessante essas colocações que André Luiz faz agora sobre esse automatismo celular. Ele diz assim, perfeitamente compreensíveis nessa base os estudos científicos que reconhecem os agrupamentos colaboracionistas das células especializadas através da cultura artificial dos tecidos orgânicos, em que um fragmento qualquer desses mesmos tecidos, seja da epiderme ou do cérebro, permanece vivo por muito tempo quando mergulhado em soro, que cuidadosamente imunizado e mantido na temperatura correspondente à do corpo físico, acusa uma vida intensa. Então, essas culturas artificiais dos organismos mostram como que a célula ela é viva e o como que ela se desenvolve, se reproduz. Ele, e aí, aqui, tá. Então, esses estudos, como foi lido, ele vai comprovar essa ação integrada das células, formando tecidos, órgãos, e desempenham as mais diversas e importantes funções vitais. Ele fala sobre a cultura artificial das células e tecidos, que desenvolvia conhecimento sobre o crescimento, a diferenciação celular, manipulações genéticas para o estudo da estrutura e função dos genes. As diversas células, ele deixa claro que elas permanecem vivas quando mergulhadas em soro, soro imunizado, mantido na temperatura do corpo, vai acusar essa atividade intensa.
Ele vai dizer que, decorrido algumas horas, as próprias células com os excretas, elas vão intoxicar o soro, que vai impedir o próprio desenvolvimento delas, mas que, se renovar o soro, elas vão continuar a crescer. Interessante ele colocando isso. E aí, é, existe aqui esse Herr Eagle. Ele foi um dos pioneiros nesses ensaios, nessa reprodução celular. Ele criou, é um cientista norte-americano, ele criou um meio, né, altamente complexo, que é esse que está nessa relação, aminoácidos, vitaminas, 13 tipos de aminoácidos, 7 tipos de vitaminas, e ele foi fazendo essa composição para que ele pudesse ter o meio adequado de reprodução dessas células. E aí André Luiz, depois que ele fala sobre essa capacidade de reprodução e dos mecanismos disponíveis para mostrar que é uma estrutura viva que vai se reproduzir, ele vai dizer o que vai acontecer fora do governo mental. Ou seja, uma vez não havendo esse governo mental que as dirigia, elas não vão se revelar iguais às suas irmãs em função orgânica. Então, se a reprodução, o ensaio for de uma célula, tipo do fígado, ela não vai conseguir manter essa condição. Aí ele fala, células nervosas, por exemplo, com as suas fibrilas especiais, não vão produzir as fibrilas especiais análogas. E as que atendem nos músculos aos serviços da contração se desdiferenciam, regredindo a um tecido conjuntivo, ou seja, ele pega essa condição da reprodução artificial para mostrar que, uma vez fora do governo mental, elas não conseguem manter as características que elas tinham. Todas as que se ausentam, todas as células que se ausentam do conjunto estrutural do tecido inclinam-se para a apresentação morfológica da ameba, segundo observações cientificamente provadas. É como se todas elas tendessem àquela condição original, né? Elas voltam à forma original, Olha só. Isso ocorre porque as células, quando ajustadas ao ambiente orgânico, elas demonstram o comportamento natural do operário mobilizado em serviço, sob as ordens da inteligência, comunicando-se umas com as outras, as células se comunicando, sob o influxo espiritual que lhes mantém a coesão, e procedem no soro quais amebas em liberdade para satisfazer os próprios impulsos. Aqui é um resumo daquele quadro que nós falamos. Nossa, isso é muito interessante, né? Algum comentário sobre esse item, que nós vamos para o último agora? Não, é isso mesmo, Virgílio. Essa perda da regência mental, elas voltam para o estado. É como aquele exemplo que eu dei, é como um soldado que no exército ele está vestido de farda e ele faz lá a marcha direitinho. Quando ele sai do quartel, ele tira a farda e ele volta à forma dele, né, natural de todo qualquer ser humano, né? O Correto. célula age assim também. Interessante, André Luiz, pegar esse exemplo, que já é uma linha de pesquisa aqui na Terra, né? É. E ele vai mostrar exatamente que isso ocorre porque não está mais sob a direção é, 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 da mente, do espírito. Eu E aí, trabalhei um tempo em laboratório com isso aí, a gente chamava de cultura de tecido. sim, É exatamente isso que acontece mesmo. incrível, né? É. Então, nosso último item são os fenômenos explicáveis. Vamos ver por que ele utiliza esse título, Fenômenos Explicáveis. Ele diz, então, dentro do mesmo princípio de submissão das células ao estímulo nervoso, é que a experiência de transplante dos tecidos de embriões entre si, com alguns dias de formação,
pode oferecer resultados surpreendentes, uma vez que as células orientadas em determinado sentido, quando enxertadas sobre tecidos outros em vivo, conseguem gerar órgãos extras em regime de monstruosidade, obedecendo a determinações especializadas resultantes das ordens magnéticas de origem que saturavam essas mesmas células. E aqui tem um quadro que nos mostra o que ele está falando, que seria o transplante de tecidos de embriões. Então, aqui tem o ovo já fertilizado. Aqui nós temos um embrião de 8 dias, ele já está ancorado na parede uterina, e aí ele possui um conjunto de células-tronco. E o detalhe é esse, que essas células-troncos, né, eles vão formar neurônio, células musculares, células de sangue, ou seja, Tudo. todos os tipos de células, parece que algumas centenas, eles se formam todos a partir das células-troncos. E por que que eles vão se formar com essas características? Porque existe um molde da estrutura perispiritual e a mente, o espírito, através do centro de força, né, induzindo todo esse processo a se formar. Então, é um mecanismo fantástico que André Luiz deixa muito claro que isso vai acontecer a partir desta diretriz mental do espírito, no caso reencarnado. E ele também Ô, fala em Virgílio, desencarnado também. Só um detalhe, deve ser embrião de galinha, né? Deve ser embrião de pintinho, não de ser humano ou qualquer É, outro pelas mamífero. características aqui, né? É, é porque geralmente quando fala em embrião, esse tipo de experimento é com o ovo fertilizado, né? Sim, É porque que a atuação é a mesma, né? Vai sim, desenvolver a célula, o embrião, tal, até formar um pintinho. sim. Então, geralmente, esse tipo de experimento é feito em embrião de galinha. Ainda bem, né? Menos Ainda mal, bem. E menos aqui, mal. aqui tem essa famosa experiência do Nossa Dr. Senhora. Charles Vacante. Ele fez com que esse ratinho, né, desenvolvesse a partir de um molde chamado de imunodeprimido, e com células da cartilagem da orelha, ele conseguiu gerar uma orelha nas costas desse ratinho. Eu me lembro Eu me lembro. quando foi publicado, né, esse estudo. E é lógico que isso vai abrir campo para a produção de órgãos, o que me parece, pelo que eu vi, é perfeitamente possível, não é? A partir de um, de um molde, É. o órgão ele se formar, né? Então me parece que deve haver muita pesquisa também, né? Ah, Nesse, tem. nesse Aí sentido. tem aí tem um controle ético aí que às vezes o pessoal passa por cima, né? Mas isso aí tem que. Mas é uma possibilidade, né? Se ela for bem conduzida, é uma possibilidade, sim, Então, claro. pelo que eu entendi, tem pessoas que, quando os pais, quando a criança nasce, já separa ali as células troncos do cordão umbilical. É isso. Futuramente, essas Pode, células pode. tronco a ideia de que um dia elas poderão ser utilizadas para criar algo para a própria pessoa. Aí não teria o problema da rejeição, correto? É verdade, tem sim. A filosofia é essa mesmo, né? Tá, é tudo em fase de pesquisa, mas tem sim, tem muita coisa. Então, eu tenho uma amiga, uma enfermeira, que ela faz esse trabalho, né, de retirar a célula-tronco do cordão umbilical daqueles que querem investir nesse tipo de situação. Continuando, e é ainda aí, pelo mesmo teor de semelhante saturação, que vamos entender as demonstrações do faquirismo. Olha o que André Luiz vai pegar, né? Lá o faquir. E outras realizadas em sessões experimentais do Espiritismo, nas quais a mente superconcentrada
pode arremessar fluidos de impulsão sobre vidas inferiores, como seja das plantas, imprimindo-lhes desenvolvimento anormal e explicar os fenômenos da materialização mediúnica. Então, sobre essa questão, ele ainda envolve aí o faquir, ele envolve a questão das plantas e ainda a materialização mediúnica. Então, aqui Complicado isso, né? tem um faquir, né, que com os poderes, né, digamos, mentais direcionados, ele consegue alguma proeza. Inclusive, alguns são enterrados e ficam vários dias ali, Deus me perdoe. realmente enterrados. Aqui tem aquela condição da pessoa que tem a mão boa para a planta. Olha, André Luiz dizendo que isso é uma realidade, né? Ou seja, nós podemos influenciar o desenvolvimento das plantas, segundo André Luiz. No caso, sob condições excepcionais, com o auxílio de inteligências desencarnadas, é interessante que ele sempre fala isso, né? Existe ali o fenômeno, a questão anímica, mas também existe a ação das inteligências desencarnadas. O organismo do médium deixa escapar o ectoplasma ou plasma exteriorizado, no qual as células, em tonalidade vibratória diferente, tecem e se renovam de conformidade com os moldes mentais que lhes são apresentados, produzindo os mais significativos fenômenos em obediência ao comando da inteligência, por intermédio dos quais a esfera espiritual sugere ao plano físico a imortalidade da alma, caminho da vida superior. Então, Às 8 aqui ele horas está eu vou falando para jantar, nós Pode sobre algum falar. às 8 trabalho horas de eu vou no materialização, Tarik, tem como um esse. ex-aluno aqui dando aula para Ah, mim. tá bom. A Elizabeth de Esperança conseguiram a materialização de um lírio dourado com 2,30 metros de altura. Tá? É muito interessante isso aconteceu na Inglaterra, olha só, 1890, né? Logo depois do desenlace de Kardec. E aqui as materializações também do William Crookes, com o espírito Kate King, através da médium Florence Cook. E também André Luiz, ele termina falando, né, que todos nós caminhamos para a imortalidade da alma, caminho da vida superior, e o material desse médico é que nós utilizamos na exposição da semana passada e dessa agora, é um cirurgião plástico chamado Kleber Maurício Gonçalves, trabalho muito bonito dele. Então, pessoal, nós encerramos assim esse período de 2 semanas de uma stop share, né? Certo. Essas 2 semanas de um trabalho muito complexo, né? A abordagem desse tema foi realmente algo assim, como é que eu vou falar? Eu nunca enfrentei um estudo desse tipo, né? Com essa Desafiadora. intensidade. Foi Desafiadora. realmente muito desafiador isso. O, o doutor Ivênia só está com o microfone fechado. Só quer falar? Não, você falou certo, João. Foram 2 semanas de estudo desafiador mesmo, né? É. Porque esse é um assunto de outra área, com toda essa complexidade, mesmo a gente que é da área tem dificuldade, né? Porque são muitas informações, em cada frase tem muita informação e a gente vai decodificando. Mas o Virgílio Pa- apresentou muito bem, uma coisa muito densa, né? Com bastante. Foi muito bom, Virgílio. Gostei Parece que o muito. mecanismo da mediunidade estava mais tranquilo, né? É. Ai, É porque nossa. está mais na tua área, né? É. Estava Ô, mais na tua área. eu gostaria de fazer um comentário que eu estou observando aqui desde o capítulo 2. Agora, hoje, com a apresentação do Virgílio, nós encerramos o capítulo 5, né?
Desde o capítulo 2, os títulos dos capítulos têm a ver com o corpo espiritual. Capítulo 2, corpo espiritual, né? Capítulo 3, evolução e corpo espiritual. Capítulo 4, automatismo e corpo espiritual. Capítulo 5 de hoje, células e corpo espiritual. Então, o que me deixa a entender que tudo isso que nós estamos vendo de célula, da parte biológica, né, do corpo humano, é, ele tem sentido com relação à evolução desses organismos, né, desses micro-organismos, exatamente por causa do corpo espiritual, porque o conhecimento, a evolução individual de cada uma dessas células, como ela morre a partir do ponto, ela morre durante a vida da gente, as células estão morrendo e renascendo. Mas quando o corpo morre, desencarna, o espírito, morre todo o conjunto. Então, se não fosse que toda essa estrutura celular não tivesse vamos dizer assim, uma matriz espiritual, perispiritual, ela não iria guardar esse conhecimento, essa evolução que ocorreu por milhões de anos, né? Então, o fato dele sempre estar falando de biologia nessas últimas aulas e ele tá frisando o corpo espiritual, eu acho que ele tem esse propósito de mostrar que a evolução ela é construída a partir do registro do conhecimento individual de cada célula no perispírito, certo? No É, perispírito também, né? Porque a verdadeira memória acho que está no espírito, né? Eu a acho que hora que o a gente perispírito é vê, um backup da memória do espírito. quando nós vemos os outros temas, essa sequência, ele vai nesse ritmo, ele vai nesse ritmo intenso. Vai embora, vai embora. Permite? É, dentro disso que o João falou, eu durante a reunião, peraí que sumiu minha tela aqui. Durante a reunião, eu fiquei me questionando. A visão espiritualista é bem isso que o João falou. A visão materialista é a questão de inexistir um espírito. Eu imagino que eles devam jogar toda essa coordenação, esse gerenciamento do organismo ao cérebro, que quando chega ao final, vocês me corrigem se eu estiver errado, encerra todo o processo da vida. Em relação à questão que a doutora Irvênia falou, da questão das lembranças, de tudo que fica registrado no perispírito, eu entendo que fique, na minha visão, no corpo mental, né? Fica ali armazenado. Se olhar pela doutrina materialista, fica tudo no DNA e é transmitido de geração para geração, né? Então, ainda nos falta, nós espíritas, encontrarmos um ponto que demonstre que está no espírito toda essa carga, todo esse arquivamento de dados, de memória, de processos, de vidas passadas, vidas presentes, formação, tudo isso, né? E eu acredito cada vez mais que a experiência de quase morte deverá destacar para a ciência a existência de algo além do organismo. Por quê? Se for
considerado que tudo está no DNA, segundo o materialismo, a ciência materialista, como explicar que um ser, vamos dizer eu, me lembre de vidas passadas que são comprovadas em todos os detalhes de um ser humano que viveu na Índia? Eu não tive, os meus pais não tiveram correlação com ninguém da Índia, todo mundo oriundo dos italianos, como eu e meus primos aqui, menos o João, que é meio libanês. Então, eu entendo assim, Meio. é um pouco libanês, um pouco... e eu entendo assim, somente essas experiências que vêm comprovando cada vez mais a existência de vidas passadas é que vão derrubar essa compreensão materialista. E eu acredito que esse é um caminho, né? Agora, eu queria dizer que eu não gostei nada, quando a senhora falou da experiência das vacas. Pelo amor de Deus, eu senti uma dor no meu íntimo, como se É por fosse isso que eu eu. parei de tomar leite há muito tempo, porque eu não aguento mais essa coisa das vacas. E outra coisa, fazendo É, uma piadinha aqui, eu fiquei com pena do ratinho. claro, Sacanagem que fizeram com o ratinho. Mas, ao mesmo tempo, ele vai começar a ouvir o que falam pelas costas, né? ai, que piadinha. Que infame. Márcio, eu vou tirar você do meu testamento com essa, viu? Pelo amor de Deus. Tá bom. Jesus, piedade. Mas eu entendo assim, tá? Mas foi muito boa, foi excelente Foi a apresentação. mesmo. Virgílio, Excelente. olha, não vou falar que ele se superou, porque ele sempre dá a exposição muito boa, mas foi muito boa, sim. Muito Esses bom. engenheiros, É. esses engenheiros. Falando em engenheiro, André, tem algum comentário? Nenhum. Nenhum? Então tá bom. Não tem nem como comentar. Tati, que andou ausente alguns dias aí. Eu estava de férias. Ah, A Não, Tati também. está com a mente assim, zerada de férias, né, Tati? Agora ela está assim, absorvendo avidamente tudo que vem. É isso aí. Não, hoje eu não tenho nada a acrescentar, nem para perguntar. Foi ótimo, ótimo. que bom. Foi esse. E o Alexandre? Ó, eu tenho. Boa noite, né, a todos. Virgílio, valeu. Muito boas suas explicações, fantástica. E eu tenho 3.568 perguntas para fazer, só que Não não vai vai dar dar tempo. tempo, viu? Hoje Já não vai, estamos no É, finalzinho. E, hoje não vai e dar tempo. Você faz só uma, duas. só uma. E, Vênia, eu achei interessante Faz uma coisa prestação. que... É, vou fazer uma só. Quando eu falo assim que existe o médio de copinho, uma vez eu falei isso, vocês deram risada, e você vê como é importante as células, né? Quando você vai colocar uma água no copinho ali, quando você usa a sua mente para energizar aquela água, são um monte de células ali na água que estão ali, né? Correto? Você energiza a sua água, você tem o teu pensamento ali naquela água que o povo vai tomar, dentro de um centro espírita. E você vai ali com o teu pensamento, fazendo uma prece, que aquela água faça bem para o próximo. claro. Então, você percebe que tudo isso que a gente está aprendendo, que é uma coisa muito nova nessa parte toda aí que a gente pulou lá atrás, esse livro que passou assim, de relance. Tudo isso a gente tem que levar para a doutrina espírita e aproveitar tudo isso e todo dia, né, evoluindo com essas novas ideias que estão vindo, e isso daí vai me deixando cada vez mais assim num caminho. Eu não posso sair desse meu caminho, o caminho em busca da verdade, né? Um caminho que nos abre uma porteira enorme, e você vai percebendo que cada vez você vai aprendendo todo dia um pouquinho mais, um pouquinho mais. E é tão maravilhoso isso.
E quando tem alguém para explicar, como vocês, no caso, e a gente tem vontade cada dia mais de entender a doutrina espírita, porque ela é muito nova ainda. Não são 200 anos ainda que nós estamos nesse caminho. Então, ela tem muita coisa ainda para a gente, sabe? Por isso que a gente tem que acreditar na reencarnação, que a gente volte melhor, a gente volta com essa vontade toda de estudar cada vez mais e aprender e passar às outras pessoas. Eu acho que esse é o caminho, né? Mas foi fantástico hoje. Hoje foi assim, eu anotei tanta coisa aqui que eu já até me perdi. Eu só queria o seguinte, uma hora a gente pudesse parar uma aula só para fazer perguntas sobre isso, comentar. É porque não dá tempo, é muita A, informação, muita a informação. E é ideia é tão boa. gostoso, é tão A gostoso. ideia é boa, é interessante. Ó, deixa eu só, eu estou mostrando aí as nossas meninas hoje e temos uma visita, né? Temos a Vera Sempone. Hein, Opa, Vera? seja Vera Sempone, bem-vinda. Oi, Vera. A Vera, ela está com o pé em Tobi, ainda não está com os dois pés, mas ela está com o pé em Tobi. E nós soubemos que ela estava mudando para Tobi, já tem algum tempo que a Nesta nos falou, e eu sempre pergunto, honesta, e a Vera? Onde é que está a Vera, né? Porque a Vera participou do centro, não é, Vera? Durante um período participou. Quarta-feira à tarde com a Mária. Então, olha só. Que Eu, bom. então, seja bem-vinda e tomara que você possa arrastar a Nesta, porque a Nesta está fugindo da gente, viu? Tá. Vamos, vamos encerrar então, gente, o Vamos nosso. lá. Vamos, vamos. Vamos para a gente dar seguimento aqui. Ô, Tati, você pode fazer a prece hoje de encerramento? Posso? Tá. Então vamos fechar os nossos olhos e levar os nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus. Primeiramente, agradecer a Ele, mais uma vez, por essa oportunidade de estudo e de grande aprendizagem. Obrigada, Mestre. E peço, convido a todos nós aqui, encarnados e desencarnados, a visualizar uma luz branca de Cristo saindo fortemente dele e adentrando em nosso coronário, nos auxiliando a colocar o nosso organismo físico, espiritual, perispiritual em ordem, que o nosso organismo ele possa receber essa luz e nos auxiliar nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos e nas nossas atitudes, nos auxiliando na saúde que todos nós buscamos e que, estudando, aprendemos que está em nossas mãos essa saúde, essa paz e equilíbrio que todos nós, encarnados e desencarnados, buscamos. Obrigada, Mestre, por nos desvendar tantos mistérios e nos colocar ao par desse conhecimento e dessa responsabilidade que cabe a nós mesmos. Obrigada, Mestre. Fique conosco. Que assim seja. E assim